Ok, vamos a isto. Hoje vamos explorar uma ideia que é francamente fascinante. Uma fortaleza intelectual construída lá no século X por Al-Farabi. Estamos a falar do que é que significa estar-se absolutamente certo de uma coisa. E olhem, é uma ideia que pode mesmo mudar a forma como se pensa sobre o conhecimento. E é esta a grande questão que vai guiar a nossa conversa. Pois é, a gente parte daquela ideia clássica de conhecimento de Aristóteles, a tal episteme. Esse é o ponto de partida de toda a gente. Mas, e se saber não for suficiente? E se existir um patamar acima, um estado de convicção que é simplesmente inabalável? E sabem o que é curioso? É como é que esta mudança toda começou. No século X, a escolha de um tradutor a trabalhar nos textos de Aristóteles introduziu uma palavra nova no pensamento ocidental. Yakin. E com essa palavra vem um conceito completamente novo. De repente, o objetivo já não era só ter conhecimento. O objetivo passou a ser a certeza absoluta. O jogo mudou. Pensem nisto. Uma pequena mudança numa tradução e, de repente, cria-se um enorme quebra-cabeças filosófico. Se uma demonstração lógica nos dá conhecimento certo, o que é que isso quer dizer exatamente? O que é essa tal certeza? Foi este o desafio que o grande filósofo Al-Farabi decidiu aceitar e dedicou-lhe um tratado inteiro para definir este estado mental superior. E a resposta dele? Bem, não foi nada simples. Para Al-Farabi, a certeza absoluta exige que se cumpram 6 condições, mas 6 condições incrivelmente rigorosas. Podemos imaginar isto como 6 fechaduras a proteger uma fortaleza intelectual. E para uma crença ser considerada absolutamente certa, tem de conseguir abrir todas as 6 fechaduras. Então, que fechaduras são estas? Vamos lá ver. Temos a crença, a verdade, o conhecimento, a necessidade, a eternidade e a não acidentalidade. As duas primeiras, digamos, são a fundação, o alicerce de tudo. Mas é nas outras que a fortaleza de Farabi se torna, bem, praticamente impenetrável. Ok, as duas primeiras condições são, vá lá, o básico. Primeiro, é preciso acreditar em algo. Essa é a condição da crença. Segundo, aquilo em que se acredita tem de ser verdade no mundo real, a condição da verdade. Se alguém acredita que o céu é azul, e o céu é mesmo azul, então passou nestas duas verificações. Parece fácil, certo? Bom, é aqui que o aquecimento acaba e o verdadeiro desafio começa. E é aqui, nesta terceira condição, que se vê a genialidade de Farabi. É a verdadeira viragem no jogo. Não chega a ter uma opinião que, por sorte, está correta. Para haver certeza, é preciso uma consciência de segunda ordem. É preciso saber que a nossa crença corresponde à realidade. É toda a diferença entre ter um palpite certeiro e ter conhecimento genuíno. E se isso já aprecia exigente, esperem para ver as próximas duas fechaduras. São as garantias supremas. A condição da necessidade foca-se no processo. A crença tem de vir de uma fonte tão fiável, pensem em lógica pura, que parece impossível estar errada. E depois, a condição da eternidade foca-se na própria verdade. Ela tem de ser imutável, tem de ser verdade para sempre, como 2 mais 2 são 4. E, finalmente, o último cadeado. A verificação de autenticidade. A condição da não acidentalidade serve para garantir que a certeza não é um acidente. Não pode ser um palpite com sorte e também não pode ser algo em que se acredita só porque alguém nos disse. A certeza tem de ser nossa. Tem de nascer do nosso próprio contacto direto com a verdade. Ok, depois de vermos estas 6 condições, é natural que surja uma pergunta. Com um padrão tão, mas tão elevado que exige verdades eternas e processos à prova de bala, será que é sequer possível ter a certeza absoluta de alguma coisa na nossa vida cotidiana? Parece quase impossível, não é? Mas Al-Farabi tinha uma solução muito engenhosa para isto. E aqui está a jogada de mestre dele. Ele distinguiu 2 tipos de certeza. A certeza absoluta, claro, cumpre todas as 6 condições e aplica-se a verdades eternas. Mas ele também criou a certeza temporal para os factos do nosso mundo. Se alguém está a ver um eclipse, a sua crença, a lua está eclipsada agora, passa em 5 das 6 fechaduras. Só falha em uma, na da eternidade, porque, claro, o eclipse vai acabar. É uma certeza real, mas com prazo de validade. Genial. Agora, o que é mesmo fascinante nisto tudo é como esta estrutura lá do século X antecipa debates da filosofia moderna. A teoria de Farabi mostra uma tensão fundamental. A condição do conhecimento, o saber que se sabe, é uma ideia que hoje chamaríamos de internalista. A justificação vem de dentro da mente.
Mas a condição da necessidade, confiar num processo fiável, é uma ideia fiabilista ou externalista, a justificação vem de algo externo. E assim, a estrutura de Al-Farabi deixa-nos com uma pergunta que atravessa os séculos e é profundamente pessoal. Quando alguém se sente completamente certo de algo, de onde vem essa convicção toda? Vem de uma análise interna, de olhar para dentro, ou vem da confiança num método, num processo externo? No fundo, a fortaleza de Farabi não nos dá só uma definição de certeza, dá-nos uma ferramenta para examinarmos as fundações do nosso próprio saber.